das santas armas da cruz, eu adoro as santas chagas de Jesus. Eu adoro o sangue vertido na cruz, que gera conversão, nos conduz à salvação. Oração às santas armas da cruz. Hoje vamos rezar sobre proclamar a verdade. Então, em primeiro lugar, vamos pensar no nosso lar. No nosso lar, será que falta verdade? No nosso trabalho, falta a verdade? Lá na nossa comunidade, onde rezamos, onde adoramos Jesus, será que com os nossos atos, com as nossas palavras, os nossos enganos, passa a faltar a verdade? É um assunto bem sério que devemos pensar. Para alcançar a graça, é preciso proclamar a verdade e viver ela. Às vezes a gente pensa assim, não, mas isso está escondido no meu coração. Que bobagem, né? Deus, Ele é onipresente, onisciente, Ele conhece todas as coisas, nos conhece por dentro e por fora. Estou escondendo de quem mesmo a minha não verdade? A minha pequena mentira, o meu engano? Então hoje nós vamos pedir perdão a Deus por esse engano que carregamos devido às nossas tendências, desde lá da desobediência de Eva. E quando houverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Então, elevado o Filho do Homem, elevado Jesus, elevado aonde? Na nossa vida. Como é que eu vou elevar Jesus na minha vida para que, ao proclamar a verdade, ela seja verdadeiramente uma verdade? Se não acreditardes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isso está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 24, está na Bíblia. Então vamos pensar bem, não são palavras nem da Eliette, nem do Ezio, não, são palavras de Deus, palavra sagrada. Se a gente não acreditar que Deus ele é onipresente, onisciente, que Ele nos conhece por inteiro, podemos morrer no nosso pecado. Lá na narrativa da paixão de Cristo, diz, a quem procurais? Aí responderam, a Jesus o Nazareno. E eu e você? Quem procurais? Eram os soldados que iam buscar Jesus para levar ele para a morte. Mas e para salvar a minha vida, a quem procurais? A Jesus de Nazaré. E o eu sou disse, pensa, Jesus respondeu, eu sou. Ele disse, eu sou Jesus de Nazaré. E eles, os soldados que estavam buscando Jesus para morrer, recuaram e caíram por terra. Hoje, com as bobagens, os enganos que temos dentro de nós, nem prostramos diante da presença de Jesus. Não damos importância àquele que é o nosso Salvador. E aí os documentos da igreja vêm nos ensinar. Por que recuaram e caíram por terra? Porque Jesus pronunciou o seu nome
às vezes achamos difícil de dizer assim, ó, eu sou filha de Deus. Eu sou é o nome de Deus. É o nome de poder, é o nome poderoso que realiza milagre e prodígio. Eu sou filha de Deus. A minha casa é do eu sou. Fala isso para o Senhor. Olhe para Jesus na cruz. Chama Ele de eu sou. Fala, minha casa é sua. A minha vida é sua. Me ensina a falar a verdade, a viver a verdade. Me ensina a ser honesta comigo mesmo. E Jesus é aquele que é. E a igreja, ao longo dos séculos, ela comunica o senhorio de Jesus Cristo a todos os fiéis. Senhor é o nome divino. A partir do momento que Ele exerce seu domínio. Quando eu digo assim, Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Eu tenho que falar isso sentindo o domínio de Jesus na minha vida. Eu tenho que aceitar livremente a vontade de Jesus na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha oração, na condução do meu caminho, na minha mudança. Não, mas eu quero fazer só o que eu quero, só a minha vontade. Mas será que a minha vontade condiz com a vontade de Jesus? Então nós vamos pedir nessa oração as santas armas da cruz, a dominação de Deus sobre nós. E para a gente renunciar, repudiar o pecado. Para que seja restaurada a obediência a Deus aqui dentro de nós. Que jeito que eu vou obedecer a Deus se eu estou destruindo meu irmão? Se eu odeio meu irmão às escondidas? Se de canto de dente eu vou falar para as outras pessoas, não, mas eu não vou com a cara dessa pessoa. Então a dominação de Deus tem que acontecer na nossa vida. Eu tenho que renunciar ao pecado com toda a minha vontade. Minha vontade serve para isso. Mandar o pecado embora. E Jesus deu o seu exemplo. Foi obediente até a morte de cruz. Sabe, essa semana eu fiquei pensando, eu estou precisando tanto de uma graça. Estou precisando tanto da libertação de uma pessoa que eu amo muito. Mas, Senhor, o que é mesmo, o que eu, Eliette, tenho que fazer para merecer? E foi isso que o Senhor me disse, proclame a verdade. Não tenha medo, proclame o que eu estou te dizendo. A sua vontade, Eliette, não conta. Conta é o meu projeto do reino. E é dessa forma que Deus volta a reinar sobre a nossa vida. Quando a morte de cruz de Jesus causa o efeito de morrer o meu ego, a minha própria vontade. E Jesus morreu e voltou à vida, para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Será que eu estou mesmo realmente viva? Ou eu estou uma morta-viva perambulando por aí sem saber o caminho? Eu pensei muito sobre isso essa semana. Falei, nossa Jesus, mas ainda estou com os pensamentos tão imperfeitos. Me ajuda. Porque falar disso vai ser difícil. E Jesus é presente na história de cada pessoa. Jesus é presente na sua história. Você que está rezando conosco, comigo e com o irmão Wes, Jesus é presente na sua história.
Ele te conhece. Ele morreu por causa do meu e do seu pecado. Ele ressuscitou para trazer a salvação a cada um de nós, para nos justificar. Por isso Ele é Senhor da vida, porque Ele dá a cada um de nós a vida nova. E hoje tornam presentes e operantes ao proclamar com fé. Então eu tenho que proclamar com fé que Jesus é o Senhor, para Ele se tornar presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tornar operante na nossa vida, porque eu preciso permitir. E a permissão é eu proclamar: Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha casa, é o Senhor capaz de tudo. A minha vontade, Jesus, está sob a sua vontade, sobre o seu domínio. Fala-se: Jesus Cristo é meu Senhor. Creia, Ele ressuscitou e você verá a salvação por causa do sacrifício de Jesus. E nós vamos clamar a Jesus Cristo pelo seu sangue poderoso. Jesus, dai-nos condição de rejeitar todas as pragas que já proferimos ou que almejamos proferir, todas as palavras mal faladas, todos os maus pensamentos, toda a crença que tivemos em outras culturas, todos os lugares que fomos, que ali não falavam do Senhor. Pelo poder do teu sangue, Jesus, eu alcanço a capacidade de resistir os poderes do mal, porque eu mesma não tenho poder para isso, Senhor. Senhor, olha bem para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, das pessoas que estão rezando conosco, e dá consciência do mal que está acontecendo. E permite a capacidade das pessoas mandarem embora. Envia, Pai amado, o seu divino Espírito, para que eu reconheça os meus pecados. Filho, filha, vá rezando isso. Envia, Pai, o seu Espírito Santo. Eu preciso de ter consciência dos meus pecados, dos meus defeitos. Envia a sua luz sobre mim, me envolva na tua misericórdia, me ensina a misericórdia, Senhor. Dai-me um olhar de misericórdia. Ó Deus vivo e verdadeiro, seja minha luz, seja minha força e sabedoria. Vá pedindo pela sua casa. Fala: ó Deus vivo e verdadeiro, seja a força da minha família, seja a força dessa casa, nessa vivência que temos. Vem, Senhor, sobre nós. Eu sou o que sou Deus de amor, estou aqui para te curar. Eu sou o que sou Deus de amor, estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo,
gravado está em minhas mãos. O nosso nome está gravado nas mãos do nosso Deus, que estão chagadas por tanto nos amar, que se entregou por nós na cruz. E como nós já fomos convidados pela irmã Eliette, nesta oração hoje as Santas Armas à Cruz, pedir a dominação de Deus sobre a nossa vida, o seu senhorio, que Ele seja o meu Senhor, permitir que Ele cuide das nossas vidas, que Ele venha, que Ele derrame a sua luz, que Ele nos cure e que nos dê a força para repudiarmos e renunciarmos ao pecado. Que nós possamos pedir, vem, Pai amado, sobre cada um de nós, o grande e eterno Eu Sou, que veio até a sarça ardente com Moisés e disse: eu sou o que sou. E Ele nos ama. E Ele estende hoje a mão para você, para cada um de nós, e nos convida a abandonarmos essa vida velha, a abandonarmos muitas vezes a mentira na qual nós estamos vivendo. E essa mentira ela vai crescendo tanto que ela vai nos aprisionando dentro dela. E assim nós deixamos de viver a verdadeira vida. Porque o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então qual é essa verdade? Que eu não consigo viver o meu ser, o meu eu, com os meus irmãos, na minha casa, na minha família. Uma máscara que nós vamos criando através de cada mentira que nós vamos deixando ao lado do caminho. E muitas vezes por medo. Que nós não tenhamos medo. E que diante deste altar do amor, das Santas Armas à Cruz, nós possamos dizer: Jesus reina na minha vida, cura-me, liberta-me e traga também à minha família, aos meus e a todos com os quais eu convivo e ao mundo inteiro, essa verdade do amor e do infinito carinho e zelo que Deus tem para cada um de nós. E ao permitir que Deus seja o Senhor da minha vida, tudo muda e tudo se torna mais fácil de viver. Pai amado, Divino Deus, que és Pai, Filho e Espírito Santo, te pedimos, seja o Senhor das nossas vidas. Pelo poder das Santas Armas à Cruz, que o inimigo seja afastado, destruído, rendido diante da tua presença. No momento em que teu Filho Jesus bebeu o cálice por nós, na hora em que o coroaram com uma coroa de espinhos agudos, vestiram-lhe um manto vermelho e colocaram em sua mão o cetro da irrisão e lhe bateram. Depois o amarraram em uma coluna e o açoitaram até perder as forças. Colocaram sobre os seus ombros o madeiro da cruz e o fizeram carregar rumo ao Monte Calvário, levando sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. Deram-lhe vinho misturado com mirra e ele não quis tomar. Foi ajudado por Cirineu. Foi chicoteado com um chicote de 12 pontas desde a flagelação até chegar ao Calvário. Carregou sobre si os ferimentos causados por nós. Subiu ao Monte Calvário em chagas vivas. Foi lançado ao chão sobre a cruz, pregado nela com grandes e rombudos pregos a duros golpes. De suas chagas jorrava o seu sangue. Por fim, suspenderam-no na cruz entre dois ladrões com uma placa escrita: Israelita Nazareno, Rei dos Judeus. Todo transeunte que passava por ali meneava a cabeça. Sortearam sua túnica. Quando teve sede, embeberam uma esponja em uma jarra contendo vinagre, que foi levada à sua boca na ponta de uma vara. Morreu entre dois ladrões e seu lado foi traspassado por uma lança, de onde jorrou sangue e água que escorreu sobre a terra. O véu do templo se rasgou, fenderam as rochas. Aqueles que estavam mortos receberam a luz divina. Por tudo isso, Pai amado, nós te pedimos a libertação, a cura e a conversão das nossas vidas, das nossas almas. Invocamos o poder da Santa Cruz, que remiu os pecados do mundo sobre as nossas vidas. Envia, Pai amado, o teu divino Espírito flamejante, com seu fogo abrasador,
faz acontecer o seu cautério sobre as nossas almas, transformando as nossas vidas em vidas de obediência e santidade, e que nossas almas obedeçam somente à sua divina vontade. Pai amado, sela com teu poder e com tua salvação cada um de nós que somos teus filhos. Amém. Pelas armas da Santa Cruz somos curados, por suas santas armas somos libertos, pelas armas da Santa Cruz somos salvos. Que todo joelho se dobre diante das armas da Santa Cruz. Amém. Adoramos